Olá para você que está assistindo mais esse vídeo no canal Jesus Vive. Hoje é o dia de relatar a palavra para vocês. Essa palavra, não vou ler porque senão vai tomar um pouco do tempo. Então, para a gente economizar um pouco de tempo, eu vou falar onde está o versículo para vocês procurarem aí na sua casa e vocês terem a prova de tudo que eu estou falando é verdade. Certo, irmãos? Então, essa palavra está em Gênesis 37. É a história de José. A história de José eu vou relatar um pouco para vocês entenderem um pouco como foi a trajetória de José, como foi a vida de José. José, ele vem de Jacó, ele é filho de Jacó, né? Jacó era apaixonada por Raquel, que é a mulher que ele mais gostava, né? E elas são filhas de Balaão. Então, e tem Lia também, que ele se casou, né? A história lá tudo conta. Então, Raquel não conseguia ter filhos. A Raquel ela era uma mulher considerada estéril, né, na época. E elas, quando trouxeram com elas trouxeram 2 escravas, cada uma com um escravo. Raquel e Lia, elas são as 2 irmãs. E a Lia teve filhos e ela zombava da outra e falava: olha, Deus me presenteou com um filho, o primeiro filho, vou dar esse nome. E falava também e a outra ficava com ciúme, porque na época era uma vergonha para uma mulher não ter filhos naquela época, né? E aí o que acontece? Ela ficava com muita vergonha de não poder ter gerado filhos, e aí ela ali ganha outro atrás, e ela decide dar sua escrava para Jacó, né? Para ter como mulher e ter um filho com ela. E aí Jacó teve filho com essa escrava. Lia também fez a mesma coisa, botou a sua serva para Jacó ter filhos, e Jacó teve filhos. Ela falou: presenteou a mim e presenteou a minhas servas com filho. E ao total deu 12 filhos que Jacó teve, e 11 homens e uma mulher. Então o que aconteceu? Certa vez ele ganhou, aí José, a Raquel, né, passando o tempo, ela teve José, né, que grava esse nome, que a gente vai relacionar ele agora, e por fim ela teve Benjamim, mas no parto ela não aguentou e acabou morrendo no parto de Benjamim. Então, ou seja, de Raquel só saiu José e Benjamim, né? Então, por isso ele gostava mais da Raquel, ele amava, e ele passou a gostar dos filhos dela, né? Porque ela morreu e restou os filhos delas. Então o que aconteceu? Já grandinho, José tinha mais ou menos 17 anos, e seu pai pediu para ele levar, olhar os irmãos, aonde os irmãos estavam pastando, para ver se estava tudo bem e trazer notícias para ele. E aí ele foi ao encontro dos seus irmãos, só que José, os irmãos, eles não gostavam muito de José, porque José era o queridinho do pai, e aí eles não gostavam, eles tinham inveja disso, né? Porque o pai gostava mais de José do que dos irmãos. E José sempre revelava os sonhos. Uma vez José falou com eles: olha, eu sonhei que tinha 7 cestos, e 7 cestos não, tinha vários cestos, e o cesto dele se levantou e os outros se inclinaram para ele, né? Ele falou isso para eles, e aí tá bom. Aí José foi ver eles, e eles tinham muita raiva de José. O que eles fizeram? Eles pensaram antes: olha só quem vem ali, José. Vamos matar ele, vamos fazer alguma coisa, vamos amarrar ele, vamos fazer alguma coisa, tramando um mal contra José. E aí eles seguraram José, amarraram José
E uns falavam, vamos matar, vamos fazer isso. O irmão mais velho falou assim, não vamos matar não. Vamos deixar ele nesse poço, vamos deixar ele aqui nesse poço e não vamos matar não. Ele estava com a intenção, Rubem, que era o mais velho, estava com a intenção de salvar a vida do irmão. E aí deixou naquele poço, só que o outro irmão, Judá, pegou e falou assim, não, nós não vamos deixar ele aí não. Não vamos matar, vamos vender ele. Estava vindo umas pessoas, né, que vendem produtos, na época, né, estava indo para vender mercadoria e tudo, era gente que negociava. E aí eles tiveram a ideia de vender José como escravo. E aí eles pegaram e venderam José, acredito eu que esteja até baratinho. E José foi com esse homem e esse homem vendeu para Potifar, chefe da guarda do faraó. E aí esse Potifar ficou com José e botou ele como para cuidar, né, da sua casa, dos seus servos, né, que trabalhava ali com ele, seus funcionários, né, e botou José para trabalhar e viu que José tinha um dom para isso, né, um dom de administrar. E aí seus irmãos voltaram para casa, falaram com seu pai, né, eles tinham rasgado a túnica, eles cortaram um animal ali do rebanho que eles estavam cuidando e mostraram ao seu pai, olha só, vê se não é essa túnica não é de José. Seu pai falou, realmente é mesmo. E o seu pai ficou bem amargurado, muito triste com isso, né? Imagino eu como é o coração de um pai em saber essa notícia, e ficou triste, né? Fizeram um luto a isso, e enquanto isso José estava lá na casa de Potifar, comandando tudo, estava tudo dando certo, Deus era com ele, né? Potifar tinha essa certeza que Deus cuidava dele. E certo dia, né, um inimigo colocou no coração da mulher de Potifar para assediar ele, né, para dar em cima dele. E o que acontece? Ela começou a dar em cima dele sempre, ele sempre escapando dela. Certo dia ele chegou na casa de Potifar, certo dia estava lá e a mulher deu em cima, não tinha ninguém na casa, a mulher deu em cima dele e ele tentou sair fora e tentou correr, mas não assim, ela rasgou a sua camisa, rasgou e ficou com a sua camisa na mão, e ele correu, porque ele sabia que aquilo ali era uma armação para ele, né? Ela tramou isso para ele, e ele era bem bonito, por isso que ela queria, ela gostava dele, né? Se encantou com os olhares dele, porque ele era um cara bem belo, diz assim a Bíblia, e rasgou a sua túnica. E aí ela começou a gritar, falando que ele tentou abusar dela, e ele que queria ficar com ela inventou isso. E aí Potifar, né, chefe da guarda, botou ele na prisão e deixou ele preso. E aí ele ficou lá na prisão. Aí um certo dia um copeiro e um padeiro foi preso e ficou junto com ele lá na prisão. Passar um tempo, né, bastante tempo, o copeiro e o padeiro ficou lá com ele na prisão. E aí o copeiro e o padeiro teve um sonho, acredito que viraram amigo até na prisão, né? E teve um sonho, e ele revelou o sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve outro. E aí ele revelou o sonho do copeiro. O copeiro contou para ele e ele falou o significado daquele sonho. Ele falou que aquele copeiro, Deus ia honrar ele e ele ia estar junto com o faraó, né? E era para ele lembrar e falar com o faraó sobre aquele sonho, sobre a revelação que ele teve, e para o copeiro lembrar dele quando estiver perto do faraó. E aí falou para o padeiro que ele iria morrer degolado, ia matar ele, e passando o tempo eles saíram da cadeia, o padeiro foi morto e o copeiro foi honrado. Só que ele não se lembrou de José. Passando-se um tempo, acredito uns 2 anos, o faraó teve um sonho e
foi em todos os lugares, acredito no macumbeiro, acredito que ele foi em espiritismo, alguma coisa daquela época assim, né? Adivinhação, adivinhos. E ninguém conseguia adivinhar o sonho que ele tinha. O sonho que o faraó teve, ninguém adivinhou. Foi aí que o copeiro lembrou de José, lá do Egito. Ele falou, tem um hebreu que ele revelou o meu sonho na cadeia e ele pode revelar o seu sonho. Então o faraó logo falou, arrume ele, traga ele até mim. E cortaram o cabelo de José, rasparam a barba dele, botaram uma excelente roupa para ele chegar perto do faraó. E aí chegou perto do faraó, o faraó contou todo o sonho que teve para ele. E aí ele ouviu o sonho que o faraó teve e revelou ao faraó tudo aquele sonho que o faraó teve. E aí ele falou, olha, o faraó sonhou o seguinte, ele estava assim em um lugar no sonho dele, ele viu 7 vacas gordas, né? E uma grama verdinha, tudo de bom. Depois ele viu 7 vacas magras que estavam comendo as vacas gordas e estava secando tudo, estava tudo seco, ela não estava engordando nem nada. E aí foi aí que ele revelou, ele falou, olha, as 7 vacas que são gordas representam 7 anos de fartura que a gente vai ter aqui no Egito. E vai ter a produção melhor, você vai ter que produzir muito, vai ter que estocar alimento. E há 7 anos da vaca magra, que significa 7 anos que não vai chover, que vai acontecer tudo de ruim, né? E a terra não vai dar bons frutos. E aí ele falou, e ainda mais, faraó, eu falo para o senhor, ele falou para o faraó, o senhor tem que botar um cara de categoria, um cara que sabe administrar tudo isso, porque os 7 anos de colheita boa, ele tem que plantar muito e reservar muito para quando tiver os 7 anos de ruim, ele ter bastante para ele e até para vender, se for possível, para salvar o povo do Egito da fome. E aí foi isso que ele fez. Ele pegou, falou assim, então eu vou botar você, José, você vai ser o cara. E aí botou José, você vai mandar em tudo, menos você vai ser mais do que a mim, ele falou. Então o José ele só não ia mandar mais do que o faraó, mas ele iria mandar em tudo, abaixo do faraó. E aí foi assim que foi feito, chegou o tempo ele cuidou bem, mas aí chegou o tempo, né? Passou os 7 anos bom, chegou o tempo ruim, né? Seca e tudo. E aí começou surgindo a seca no 2º ano, a sua família, né? Os seus irmãos começaram a vir até ele, só que não sabia que era ele. E ele conheceu os irmãos, e os irmãos chegaram até ele, querendo alimentos, querendo alguma coisa, ele até se emocionava, mas ele pagou de duro e falou que os irmãos seriam espiões. E mandou prender um cara dos irmãos dele e falou para ir buscar o seu irmão caçulo. E aí eles foram buscar o seu irmão caçulo. O pai não queria deixar o Jacó, né, porque teve medo que já perdeu um filho, aí perdeu o outro. Mas mesmo assim, com tanta insistência, Jacó acabou deixando. E aí veio esse irmão caçulo. Quando José viu esse irmão caçulo, ele se emocionou e não pôde segurar tantas suas lágrimas, né? E certo dia ele preparou um banquete ali para eles e tudo. No meio do banquete ali, no final, quando acabaram o banquete, ele não se emocionou, ele não aguentou tanta emoção e acabou contando para todos os irmãos dele quem ele era. Os irmãos acreditam que ficou assustado, porque por ter feito aquilo com ele, ter vendido ele, e hoje virá quem ele virou. Mas mesmo assim ele perdoou os irmãos e mandou buscar o seu pai. E aí levaram os melhores carros, buscaram o pai dele. O pai dele veio junto, né, o Jacó, eles abraçaram, se emocionaram, né, e viveram em festa. Ele contou para o faraó, e o faraó pediu para deixar a família dele na melhor terra. E foi assim que eles viveram felizes nessa terra. Então, para vocês verem, irmãos, o plano que Moisés teve, né, Deus honrou ele a todo momento. Todas as coisas cooperam para o bem, diz a palavra, né? Ele estava no fundo do poço, foi preso, mas tudo isso foi a favor dele.
no final. No final deu tudo certo para ele. Então, acredito que você possa estar passando por situação difícil, mas lembre-se que no final vai dar tudo certo. As coisas não são do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que Deus quer. Não importa o tempo, se Ele tem uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, esse dia vai chegar. Olha o tempo que José levou na prisão, né? Olha o que aconteceu com ele, passou bastante tempo, mas Deus nunca se esqueceu e nunca deixou de honrar ele. Deus sempre esteve com ele, em todos os momentos. E no final, deu tudo certo para ele, né? E ele virou um governador, um bom administrador e, pela honra e glória de Deus, saiu tudo perfeitamente. E é isso que vai acontecer na sua vida também. Se você honra a Deus, se você sempre faz as coisas certas, Deus também vai te honrar. Deus vai te deixar no melhor lugar possível. Só basta tempo. Espere que sua hora vai chegar. E é essa palavra que eu deixo aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Gente, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Essa palavra é bem bonita. E que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês, toda a família de vocês. Encerro esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.